Essa passagem ela é tão conhecida até entre as pessoas, os ímpios, né? Que algumas pessoas, quando descobrem que é uma passagem bíblica, até fica surpresa, né? Por ser tão conhecida. Que é a passagem, na verdade, do filho pródigo, porém, poderia ser a parábola do pai amoroso. Já que hoje nós estamos no dia dos pais, então vamos refletir um pouco sobre esse texto da palavra de Deus. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Até aqui. Queridos, nós vamos orar ainda. Tem um pedido de oração pela Lúcia, o nome dela é Lúcia. É uma parente da nossa irmã diaconisa Samara, que está internada na UTI. Ela teve um problema sério aí e está na UTI. E nós vamos assim estar orando pela vida da Lúcia. Amém, queridos? Amém? Você crê que Jesus cura? Diz amém. Então vamos orar por ela. Pai, nós apresentamos esta vida diante de Ti, no Teu altar, na Tua presença. Talvez para o homem, Senhor, não há diagnóstico pior do que estar numa UTI, ó Deus querido, estar ali em coma profundo às vezes, Pai. Mas o Senhor é poderoso para visitar, para tocar, para curar, para libertar, ó Deus querido, a Lúcia de todo esse mal. Visita ela nesse instante, ó Deus querido, ali na UTI, meu Deus. Dá a ela, Senhor, a cura, a libertação, toca, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Dá a ela, Senhor, a Tua vitória, a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oro pela Tua palavra também. Quero Te pedir que o Senhor abençoe, fala conosco, fala com a Tua igreja, com Teus filhos nesta noite, através da Tua palavra, da minha boca, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Sente-se, queridos. Eu tenho algumas
vagas lembranças do meu pai. Eu fui criado na zona rural, no sítio, e a minha infância, eu fui criado na roça, né? E eu tenho algumas vagas lembranças. Meu pai morreu no ano de 1987. Portanto, já vamos para sei lá quantos anos, quase 30 anos, né? Bastante anos. E na minha memória tem algumas vagas lembranças. E uma das lembranças que eu tenho meu pai ele cultivava amendoim. Ele gostava de plantar amendoim. Era uma lavoura assim, eu fui criado comendo amendoim verde e bebendo leite de cabra. Meu pai criava cabra para tirar o leite, tinha 10 filhos, e os filhos, por sua vez, foi criado no meio da lavoura de amendoim, portanto, quando o amendoim já estava bom, nós arrancávamos o amendoim para comer o amendoim verde e muitas vezes ficar com bastante dor de barriga. Mas uma das lembranças que eu tenho com ele foi a gente andando no meio da lavoura, ele ia à minha frente, eu ia um pouquinho atrás, menino, e nós arrancávamos alguns carrapicho que nascia no meio do amendoim. Então esse carrapicho chamava benzim. É um carrapicho que ele atrapalhava muito na colheita, porque a colheita era feita manual. E quando se juntava os pés de amendoim, quem já viu lavoura de amendoim aqui? Algumas pessoas já viram. Mas é uma lavoura interessante, que quando juntava os feixes do amendoim para arrancar o amendoim, né, se tinha algum espinho, ele espetava na mão. Então a gente arrancava esses carrapichos. E uma cena assim que fica muito nítida na minha cabeça, ele indo à minha frente, o amendoim já quase já desenvolvendo para produzir, já grande, a lavoura estava muito bonita, e ele de chapéu indo na minha frente no meio da lavoura, e ouviu um trovão muito distante, e de chuva, e ele tirava o chapéu da cabeça dele assim, e erguia as mãos para o céu. Então, porque ele sabia que ele precisava da chuva para aquela lavoura ela pudesse desenvolver corretamente. E isso assim fica na memória, né? Tem alguns relances que ficam na memória da gente. Bom, queridos, esse é um texto da palavra de Deus que ela é um conjunto de parábola, na verdade. Se você for ler o contexto, nós vemos duas outras parábolas. Nós vemos a parábola da ovelha perdida, que é aquele pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, e ele deixa 99 delas em um aprisco, e vai procurar aquela ovelha. E quando a encontra, ele coloca os ombros, traz, e há uma grande alegria, e dá uma festa ali, uma alegria muito grande por ter encontrado aquela ovelha. A outra parábola é da dracma, a dracma perdida. Uma mulher que tinha 10 dracmas, quer dizer 10 moedas, e uma moeda dela se perdeu dentro de casa. E ela se perdendo dentro de casa, ela para todo o serviço e toda a atividade, e ela faz uma faxina na casa. Quem é dona de casa sabe o que é faxina, né? Faz uma faxina minuciosa dentro de casa, procurando aquela moeda. E quando acha aquela moeda, aquela dracma, ela chama suas amigas e também regozija-se, se alegra por conta daquela moeda achada. E esta passagem aqui fala do filho pródigo, dos 2 filhos. O pai, que representa Deus, e os 2 filhos que moravam junto na sua casa. E um deles, ele não se perde e não perde-se. Quer dizer, ele não se perdeu e o pai não o perdeu dentro de casa.
ele é quem decidiu ir embora. Então, é interessante que as duas primeiras parábolas, ele para todo o trabalho, o pastor para o trabalho, e ele vai procurar essa ovelha. Por quê? Porque essa ovelha havia se perdido. E por ela haver se perdido, ela não sabia o caminho de volta para o lugar, para o aprisco. Então, era necessário que o pastor fosse a procurar, e quando a encontrou, trouxe de volta. A dracma, da mesma forma, ela foi perdida dentro de casa. Eu ministrei aqui uma vez, falando sobre a dracma perdida dentro de casa, que é filhos, que é pessoas que fazem parte, que estão dentro de casa, mas estão perdidos dentro da casa. A dracma foi perdida e ela foi se procurar essa dracma até que achasse. Mas a questão dos filhos, 2 filhos, um deles decidiu ir embora. E o pai, por nenhum momento na história do filho pródigo, vai atrás do filho. Por quê? Porque este filho pródigo, ele, assim como ele saiu por uma decisão própria, ele sabia o caminho de volta. Ele conhecia o caminho da volta. E por ele conhecer o caminho de volta, o pai então decidiu deixar e esperar que ele voltasse. Isso não significa de forma nenhuma que o pai não o amava. Pelo contrário, o pai o amava muito. Mas o pai sabia que a decisão de ir embora foi dele. E por essa decisão ter sido dele, e ele saber o caminho de volta, ele não vai procurar o filho, mas espera que o filho, deseja e espera que o filho volte. Então, é interessante, né? Porque quando o filho se perde, já só vou falar aqui algo que o Senhor está me dando. Quando o filho se perde, quer dizer, aquele filho que já conhece, já desfrutou da casa do pai, já provou das delícias espirituais, que está escrito lá em Hebreus capítulo 6, né? Provou das manifestações espirituais, teve intimidade com Deus. E ele, por sua vez, decide abandonar, voltar, ou fugir, ou até mesmo virar as costas. Ele, na verdade, quantas vezes nós, às vezes, vamos falar com uma pessoa que decidiu ir embora. E essa pessoa, na verdade, não tem muito acordo, né? Quem já ministrou para desviado aqui? Deixa eu ver. Quem já falou com desviado aqui? É difícil, né? Porque uma pessoa que está desviada, ele já conhece o caminho de volta. Uma pessoa que se desviou, ele conhece, já desfrutou da presença do Pai, já conhece. E ele, por si mesmo, ele abandonou as costas. E por conta disso, queridos, o próprio livro de Hebreus diz assim que é impossível renová-lo para a salvação. Ele precisa tomar uma decisão de voltar. Mas ninguém não tem condições de você ir até ele e trazer de volta. Por isso o pai esperou aquele filho. Bom, o pai que anseia pela volta do filho, tema desta ministração desta noite. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o seguinte: as decisões são reflexo do verdadeiro problema. As nossas decisões, quando nós tomamos alguma decisão, é um reflexo já de um problema existente. Então, por exemplo, o filho aqui, em sua decisão, nos diz algo que já estava no coração do jovem.
Já estava no coração dele. Ele já há tempos em seu coração estava decidido a ir embora. Veja que foi um processo. Foi um processo. Ele estava decidido. Ele decidiu, ele no seu coração, ele intentou, ele enjoou, ele abusou da casa do pai. E ele então, a princípio, arquitetou no seu coração ir embora. Ele não sabia, sem jeito, né? Sem jeito, Mas aí ele pediu a parte dele da herança. Você vê que não foi assim, ele não chegou num dia lá e disse assim, pai, me dá aí o que é meu, estou indo, tchau e benção. Não foi isso. Aqui, na parábola diz que ele pediu a parte dele, e quando nós lemos, ele diz assim, depois de alguns dias, ele foi embora. Então, é assim, ele estava decidido, mas ele queria construir um caminho para ir embora. E na construção do caminho, ele primeiro reivindicou o que era seu, a sua herança. E depois, ele então decidiu a despedir-se do pai, da mãe, da família, e foi embora. Então, as decisões, queridos, são reflexos de problemas no coração. São reflexos de rebeldia, muitas vezes. São reflexos, porque eu queria assim olhar esse texto hoje com os irmãos, não só com o olhar em cima do filho pródigo, porque o filho pródigo ele rouba a cena de toda a parábola aqui. E a verdade é que nós temos que olhar um pouco para o pai, para aquele que mais sofreu do que o próprio filho que foi embora. Porque, então, o que eu queria assim, me fazer entender nesse momento, assim, nesse início dessa reflexão, é o seguinte, que ninguém toma uma decisão espontaneamente, instantaneamente. Instantaneamente. Você chega e fala assim, hoje você chega na mulher, chega no marido e fala assim, eu quero o divórcio. Estou indo embora. Ninguém toma uma decisão depois de uma noite, de uma semana, que está tudo bem, está tudo certo, depois que você está, né, apaixonado, alguma coisa assim, no outro dia você decide, fala, vão embora. Não. A verdade é que essa decisão já foi vindo ao longo do tempo, sendo construída por um problema existente. Ela foi sendo, já há muito tempo ele foi esfriando no relacionamento, foi tendo probleminha aqui, qualquer coisinha era um motivo de discussão, qualquer coisinha era um problema assim, assado, e aí foi construindo-se essa decisão, até no momento de ele falar assim, não dá mais. Então, é a mesma coisa. Ninguém sai de um trabalho, de um emprego, se está tudo bem na empresa. Não, está tudo certo, está tudo bem. Né? Eu gosto do emprego, gosto do trabalho, preciso trabalhar, tal. Mas, ao longo do tempo, se ele tem um problema dentro dele, ele vai construindo aquele momento da sua decisão. E esse filho pródigo foi isso, queridos. Ele foi construindo. Né? Porque a verdade é, queridos, que ainda o problema daquele filho que ele estava longe do pai, apesar de estar no ambiente do pai. O problema daquele filho que ele não estava amando aquele pai como deveria amar o pai. Aí, então, por conta disso, porque não são poucas as pessoas, não é porque nós vivemos no ambiente, se você for construir a ideia de que aqui é a casa de Deus, não é? Não é porque você está no ambiente onde o pai está,
aonde o Pai se manifesta. Isso não quer dizer que você está se agradando do Pai, ou está bem com o Pai. Aquele filho estava mal com o pai. Aquele filho já não se entendia mais com o pai, já não se submetia mais à voz do pai. E por ele não se submeter mais ao pai, não se submeter mais à voz do pai, ele então foi construindo um caminho para ir embora. Então, é mais ou menos assim, quando você vai falar com uma pessoa, porque hoje nós vivemos dias em que não são poucas as pessoas que você vai conversar com ela, e ela fala assim, eu estava na igreja, mas você estava na igreja, você saiu, o que aconteceu? Não, mas aconteceu porque a irmã fez isso, o fulano fez aquilo, o pastor é isso e o pastor aquilo, ou se não, fulano ou ciclano, não me adequei, não fiz isso, não fiz... Sempre tem o quê? Uma desculpa para esconder o verdadeiro problema, que é a falta de amor ao pai. Então a pessoa, ela sempre vai se armar, se defender, por conta para esconder o verdadeiro problema. Então você nunca vê um desviado, uma pessoa parada, uma pessoa que vai, na igreja estava tudo bem, a palavra era boa, era uma bênção, mas eu mesmo decidi sair, porque eu fui rebelde, eu me rebelei, eu não quis ir mais, eu dei lugar à minha natureza, e aí não quis ir mais. É difícil você ver alguém falando isso aí, não vê. É que nem uma mulher, quando ela, ou o marido, quando se separa, o que aconteceu? A gente fala isso aí com uma experiência já, mais ou menos, de uns dias de ministério. Então a gente tem um pouquinho de experiência. O que aconteceu? Porque ele falou isso, porque ele fazia isso, porque ele andava assim, porque ele... E sempre ela se defendendo e aplicando uma razão, um motivo, para que aquilo que aconteceu fosse justificado. Então, a verdade é, queridos, que ninguém toma uma decisão espontânea ou instantaneamente. Essa decisão, ela é um reflexo de um problema, de uma situação que foi construída ao longo do tempo no coração do homem. Então, e aí vem sempre aquela coisa, queridos? Vem sempre aquela defesa, vem sempre aqueles argumentos. Para quê? Para esconder verdadeiramente, para esconder o verdadeiro problema. Porque o verdadeiro problema é porque o amor ao Pai não foi cultivado. Porque quando uma pessoa ele ama o Pai, ele é apaixonado pelo Pai, pode acontecer o que for. Ele pode até se afastar de um determinado grupo de pessoas, ou até mesmo de uma igreja, de um ministério, mas ele nunca vai abandonar o Pai, não vai. Porque uma pessoa, quando ele ama o Pai, seja qual for a situação, ele vai superar essa situação. Por isso que em 1 Coríntios, Paulo, quando ele escreve sobre o amor, ele diz assim, o amor não se ufana, o amor não se arde em ciúmes, o amor, ele supera todas as coisas, o amor, ele realmente, ele ultrapassa as barreiras, o amor faz com que a pessoa não desista do Pai. Então, quando o filho não consegue viver com o pai, ele só busca uma ocasião para se afastar, para ir embora. Aí ele ou ela tem o álibi, ou seja, a desculpa, o porquê se afastou.
o porquê saiu. Isso são só desculpas para ocultar o verdadeiro problema, que é o porquê não ama ao Senhor verdadeiramente. Então, quando existe esse problema no coração, a pessoa vai buscar um álibi, uma ocasião. Vai buscar uma ocasião. Já viu o cara quando arruma um amante, né? Aí ele começa a chegar tarde, começa a ter problema e tal. Ele só vai buscando uma ocasião para tomar uma decisão e ainda jogar a culpa sobre o cônjuge. E aí, também na igreja, na vida espiritual, a pessoa está amando o mundo mais do que o Senhor, mais do que a obra de Deus, mais do que as coisas de Deus. Ele está ali, mas está se arrastando. E ele está esperando uma ocasião para abandonar, para sair. Ah, quantos casos a gente já teve aqui? Tantos outros casos, né? De pessoas, ele fala assim, bispo, eu não quero mais fazer isso aqui, esse trabalho aqui, olha, essa responsabilidade aqui. Mas por quê, meu irmão? Mas é por isso e por aquilo. Agora a gente já tem uma experiência, mas tá bom, meu irmão, né? Não quer? Tá, amém, glória a Deus. Porque eu já sei que no coração dele, ele já está afastado. Ele já está longe. Por quê? Ele está só buscando uma ocasião. Então, a primeira coisa, queridos, que eu queria mesmo refletir com os irmãos é exatamente isso. Vou ver só o tema aqui para me repetir. O pai, as decisões são reflexo de um problema no coração. A segunda coisa é, o caráter de Deus não é definido pelo sentimento do pródigo. O caráter de Deus, o caráter do Pai, não é definido pelos sentimentos ou pelo conhecimento do pródigo. Porque o que mais se vê hoje em rede social, queridos, é pessoas postando e compartilhando quando pródigos que estão na rede social falando mal da igreja, falando mal dos pastores, falando mal da denominação que se converteu, que se batizou, que se alimentou. O que mais a gente vê hoje, queridos, é pessoas compartilhando coisas que vêm do pródigo, da pessoa que está distante, que está longe. E isso é uma estratégia de Satanás para denegrir o caráter do Pai. Porque quando se fala mal, se aponta um servo de Deus, uma pessoa, e aí se compartilha, porque tudo que é errado se compartilha rapidamente, né? Você vê alguém falando mal de uma pessoa, ainda mais se for desses pastores que tem grandes denominações aí, do Bispo Macedo, do R.S. Soares, do Valdemiro. Queridos, eu não sei o que acontece por lado de trás dos bastidores, mas não cabe a mim julgar e nem compartilhar, porque eu não sei. Mas o que mais as pessoas fazem é compartilhar as coisas erradas e para denegrir, queridos. Então, queridos, o caráter de Deus, ele não é definido pelo sentimento do pródigo. E nem pelo conhecimento do pródigo. Ah, porque eu conheço, porque eu já fiz isso, fiz aquilo, tenho um grande conhecimento e tal, e não sei o quê. E aí, porque fizeram isso comigo, o irmão fez aquilo, porque fizeram aquilo outro. Querido, você é pródigo, você é
se você é pródigo, então não compartilho. Não faz parte, porque uma pessoa que ele é pródigo, que se afastou, que deu as costas para o Pai, que não ama o Pai, que não vive em santidade com Deus, ele não pode, queridos, nós não podemos dar ouvidos, porque ele não define o caráter do Pai. Nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, ser mais diligente. Porque aquele filho pródigo, queridos, então, ele era uma pessoa que estava ali, foi embora, e aí o foco ficou tudo em cima dele. O foco se voltou para ele. Na parábola, nós vemos o foco voltado tudo para o filho pródigo. Já preguei muitas vezes sobre o filho pródigo. Mas a gente erra quando a gente dá o foco aqui para o filho pródigo. Porque o pródigo é o pródigo, querido. O pródigo é o que não deu valor. O pródigo é o que deu as costas. E o problema, grande, maior problema é esse mesmo. Porque, veja o filho pródigo, querido, tudo era ele. Ele pegou o dinheiro do pai, ele reivindicou a herança, ele pegou o dinheiro do pai, ele foi embora, ele gastou o dinheiro com as prostitutas, ele foi lá para o chiqueiro, e lá dentro do chiqueiro, ele queria voltar por quê? Porque amava o pai? Porque estava passando fome, querido. Porque estava no meio da lama, e ele sabia que o pai tinha para o dar. Que o pai podia dar roupa nova, que o pai podia ter um lugar para ele tomar banho, um lugar aconchegante, tinha. Então ele decidiu voltar, não porque amava o pai, mas porque ele era um egoísta, egocêntrico, e tudo que fazia era voltado para si mesmo. Então, o grande problema, queridos, às vezes esse comportamento do pródigo, nós temos esse comportamento, né? Tudo tem que girar em torno de nós mesmos. Eu tenho que ser abençoado, Deus tem que abrir a porta de um trabalho para mim, Deus tem que dar um carro melhor para mim, afinal eu sou dizimista. Então, esse problema, essa síndrome de egocentrismo, ela faz parte, assim, nós vivemos dessa forma, porque nós olhamos para nós mesmos, nós queremos ser o foco da coisa. Eu quero ser abençoado, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a verdade é, queridos, que isso é um sentimento muito mal, porque enquanto eu reclamo que não tenho carne na minha mesa, tem não sei quantas mil pessoas no árido do Nordeste que não tem o ovo, não tem o arroz, não tem o feijão na mesa. Enquanto eu reclamo, queridos, que eu estou sendo perseguido, eu não me lembro que 120 mil pessoas são mortas por ano por defender a sua fé, por dizer que é de Cristo. Nossos irmãos, pessoas que professam a mesma fé que a minha e a você. Enquanto eu estou reclamando porque está frio, veja a igreja, né? Não posso ir à igreja hoje porque está frio, vou pegar um resfriado. Quando a gente olha para as pessoas na África ou em outros países mais de pobreza extrema, eu estava vendo lá um testemunho, o camarada ele andava 4 horas para ir e chegar na igreja, e
para voltar mais 4 horas, e o culto deles lá duravam 4 horas, queridos. Enquanto eu reclamo às vezes do som, o som não está bem, é microfonia, é não sei o quê. Quando nós olhamos para nossos irmãos que não tem condições nenhuma, não tem cadeira para sentar, querido, não tem mesa, não tem aparelho de som, não tem microfone, não tem nada, e muitos deles às vezes não tem nem o teto, faz os cultos ali, queridos, ao ar livre, e é assim mesmo, eles louvam e adoram ao Senhor. Então, queridos, nós somos assim. Reclamamos da chuva porque está chovendo, do calor porque está fazendo calor. Mas não nos lembramos e não fazemos conta de tantas outras pessoas, queridos, que gostaria tanto de estar aqui no nosso lugar, de ter uma cadeirinha dessa aí, novinha, para sentar, de ouvir um louvor e participar de um louvor como nós participamos. Enquanto, queridos, tantas pessoas estão morrendo para defender por causa da fé, queridos, tantas pessoas. Quantas pessoas presas, torturadas. Quantas pessoas que se convertem no islamismo, ele é expulso da sua própria família. E o governo, quando eles lincham, ele nem faz conta. E você querendo desviar, porque não consegue abandonar um vício. E você querendo parar, porque você agora está namorando, e aí então eu tenho que parar. Por quê? Porque meu namoro... Você querendo desistir, queridos, às vezes por causa de um probleminha, porque o irmão não falou com você. Filho pródigo olhava para ele. Eu quero o meu. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Vou fazer o que der na minha telha. Então, ele realmente, queridos, era um homem que era egoísta. E nós temos esse sentimento do filho pródigo. Essa visão do filho pródigo. Somos egoístas, querido. Queremos resolver nosso problema. Meu problema. Eu não estou dizendo, queridos, que Deus não olha para nós como filhos. Que Ele pode agir nos pequenos detalhes. Sim, pode. Mas isso é uma consequência, querido, de uma vida entregue a Ele. De uma vida mais, sabe... mas entregue no corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, às vezes, muitos de nós, querido, nem sabem que 120 mil pessoas por ano morrem porque aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Sabe? E muitos não querem nem saber mesmo. Tem muita gente, muitos de nós... nem nunca orou pela igreja perseguida. Querido. Por quê? Eu tenho que orar pela minha família, meus filhos, minha esposa, meu trabalho, meu emprego e tal. Mas é isso, queridos. Esse filho, ele não pensou no pai, não pensou na família, não pensou no irmão. Ele não ligou se o pai ia sofrer, se o pai ia ficar chorando. Porque quando você olha para esse pai, imagine o sofrimento deste pai.
um filho que vai embora para o mundo afora, se perde. Você imagine um pai e uma mãe hoje, que o filho está lá na Cracolândia, por exemplo. Você imagina um pai e uma mãe hoje que o filho está por aí nas baladas. A mãe, o pai, às vezes fica lá preocupado, às vezes vai procurar nos lugares mais escusos e perigosos os filhos. Sofrimento. Mas o pródigo, querido, ele não está nem aí para isso. O pródigo está aí para ele mesmo, para desfrutar do que ele pode desfrutar. Vamos para o final. A maior obra da graça não é suprir a necessidade do filho, mas é o abraço do pai. A maior obra da graça é o abraço do pai. Não é dar banho no filho. Não é colocar as sandálias nos pés do filho, e nem dar o churrasco para ele. Porque o filho pródigo, quando volta, queridos, ele só queria uma coisa: suprir as suas necessidades. Usar novamente da bondade do pai, do amor do pai para com ele. Para ter um teto, para ter uma comida, para ter um banho quente. Mas, surpreendentemente, quando o filho volta, e que ao longe a Bíblia diz que o pai vê aquele filho, que vinha assim, cabisbaixo, com vergonha, porque o orgulho derruba, mas a vergonha faz com que aquela pessoa fique lá derrubada. Quantos são os filhos pródigos que não voltam porque tem vergonha? Porque outrora foi orgulhoso, se levantou e foi orgulhoso. Tem que ficar alguém aí na porta. E foi orgulhoso, queridos. E aí, por conta do seu orgulho, deixa lá, irmãos. Eu falo porque eu estou aqui de frente, eu estou vendo. E aí os irmãos estão ali meio intertidos e não conseguem enxergar, ver. Então, ele decidiu ir embora por causa do orgulho dele. E o orgulho o derrubou, o levou para o chiqueiro. Só que lá no chiqueiro, queridos, a vergonha de voltar o paralisava, o amarrava e o deixava lá. Então é interessante que muitas pessoas, queridos, hoje estão lá no chiqueiro, porque o orgulho os levou, e agora não volta porque tem vergonha. Vergonha. Então, mas é interessante que o amor do Pai, ele supera todas essas coisas. O amor do Pai, ele vai além do orgulho, além da vergonha. O amor do Pai, queridos, o abraço do Pai é a graça expressada. É a maior graça. Então, a maior obra da graça é o abraço e o beijo na vida do filho. Não é a roupa quente, não é a roupa, não é o banho quente. Antes do banho, antes da roupa, antes do churrasco, da festa, o pai, a Bíblia diz que o abraçou, o beijou, o amou.
Essa é a maior obra da graça. Essa é a obra da graça. É o Pai que tem o filho assaltante, estrupador, bandido. E alguém chega nele e ele diz: vim visitar fulano. Ah, você veio visitar aquele marginal, aquele bandido? Não, ele não é marginal. Ele não é bandido. Ele é o meu filho. Essa é a maior obra da graça. A obra da graça, queridos, é o pai abraçando aquele filho fedido, aquele filho emporcalhado que estava no chiqueiro. A obra da graça é ele se aproximar daquele filho. Aquele filho que trazia no seu pescoço o cascão da vida que levava, o mau cheiro. A maior obra da graça, querido, foi o pai o encontrar, o abraçar daquela mesma forma e o beijar. E disse: esse meu filho estava perdido e hoje foi encontrado. Aleluias. O maior presente da graça, querido, não é o que ele pode te dar. Isso é consequência da graça. A maior manifestação da graça, querido, não é o que ele pode fazer por nós. Isso é consequência de se deixar ser abraçado por ele. Isso é a maior obra da graça, querido. Talvez você está vivendo alguma situação que você possa talvez estar se sentindo não muito amado, não muito abraçado pelas pessoas, não muito suprido em suas necessidades. Mas deixa eu te lembrar, querido, o Pai, talvez você está vivendo a situação porque você está distante. Está na casa do Pai, mas está longe do Pai. Porque é possível. Exemplo. Eu estou na casa do Pai. Mas quando foi que eu falei com o Pai? Eu falei ontem, nem antes de ontem, nem semana passada, nem há 10 dias atrás. Estou longe do Pai. Dentro do ambiente onde o Pai está, mas distante do Pai. Distante. E nós às vezes nos distanciamos, queridos, porque nós somos muito egoístas, pensamos só em nós. Não pensamos em Deus e na obra e no reino de Deus como um todo. Nós defendemos, queremos que os holofotes de Deus esteja voltado só para mim, só para você. E isso te afasta de Deus. Te afasta do Pai. Mas deixa eu te dizer, queridos, que quando o filho decidiu voltar, o pai não foi atrás. O pai não buscou lá no chiqueiro, apesar de saber onde estava. Mas o pai não foi atrás. O pai não o buscou no chiqueiro. Mas ele decidiu voltar, porque ele sabia o caminho de volta, querido. Talvez você esteja fraco, doente, como a palavra de Deus diz, desanimado. Mas isso não é culpa de ninguém não, querido, nem do pai, a culpa é sua mesmo. E você sabe o caminho de volta. Você conhece o caminho.
E quando aquele filho decidiu voltar, se humilhar, reconhecer que ele tinha errado, ele foi abraçado pelo pai, apesar das circunstâncias o levar de volta. Mas ainda assim o pai o abraçou e manifestou a sua graça sobre ele e disse: vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Mata o novilho gordo, porque esse meu filho estava perdido, foi achado. Veja que ele não foi procurar, mas o filho achou o caminho de volta. Estava perdido, mas foi achado. E abraçou e beijou. E o que mais o pai deseja, queridos, é te abraçar, é te beijar, é te dar comunhão que ele deseja no coração, quer ter essa comunhão. E as consequências de suprir a necessidade são consequência, querido, consequência. Eu não me lembro e não sou traumatizado por isso. Não sou. Porque tudo que o pessoal vai falar agora, traumatizado. Não sou. Eu não me lembro um dia sequer de ter recebido um abraço do meu pai. Não me lembro. Em toda a minha vida. Meu pai não era aquele homem de chegar, abraçar filho, beijar, não. Nem conversar direito, ele não conversava, ele mandava. Mas nem por isso eu deixei de amá-lo, e eu tenho certeza que ele também me amava. Mas eu encontrei um pai, queridos, que eu estava na lama, sujo, fético, pelo chiqueiro do mundo, comendo as bolotas ou as alfarrobas que o mundo oferecia, o que o chiqueiro oferecia, comida de porcos. E eu, um dia, queridos, decidi me aproximar do pai. E ele me abraçou e me beijou, aleluias. E ele disse: aqui está, esse é meu filho, aleluias. Faz um churrasco aí, eu vou suprir a necessidade dele, vou pôr sandália nos seus pés, vou dar um banho nele, vou limpar ele, aleluias. E vou colocar ele para me servir e para andar comigo em comunhão. Aleluias. Ele supriu todas as minhas necessidades. Um garoto, pobre, que veio calçar um sapato com 12 anos de idade. Com 14 anos, eu tinha problema dentário. Eu ia para o colégio sem dente na boca. Mas um dia eu encontrei pai, e um garoto que não tinha expectativa de vida, não tinha horizontes, não tinha norte, vou por aqui, tinha, que se embrenhou por caminhos que não deveria. Mas um dia o pai me encontrou, aliás, um dia eu decidi ir ao encontro do pai. Ele me abraçou, me beijou, me limpou, aleluia, e me fez uma nova criatura, um filho diferente, aleluia. Eu não sou melhor do que ninguém, queridos. Talvez você esteja vivendo situações, às vezes você está aqui, mas está longe. Se sente longe.
não tem comunhão. Mas eu quero te dizer que ainda hoje o Pai está com as suas mãos estendidas, aleluia. Ele está te chamando. Fica de pé, aleluias. Glória a Deus.